Finalmente, sim, tivemos a aprovação. O arcabouço, que já era para ter sido aprovado antes do recesso legislativo, depois de ter voltado do Senado, saiu, ele estava engasgado na Câmara, vinha nas últimas semanas gerando certa apreensão por alguns agentes do mercado, então havia um certo receio de que os atritos e incertezas fiscais voltassem a aparecer, e de fato eles voltaram, não quero excluir isso do radar, porque a gente vai continuar discutindo o fiscal do Brasil de maneira bastante enfática ao longo dos próximos meses, mas pelo menos tiramos esse bode da sala, né? Então, grosso modo, o mercado gostou da aprovação, a gente consegue desengasgar a agenda econômica, que estava bastante empacada. Sim, ainda está em aberto negociações para reforma ministerial do Lula, mas parece estar caminhando, senão não teriam sido aprovados, mas também a Câmara não queria ficar com a pecha de que foi ela a responsável por não passar um novo arcabouço fiscal, um novo framework de funcionamento dos gastos públicos no Brasil. Então, acabou funcionando para todo mundo e o mercado gostou, a gente consegue verificar isso pela devolução de prêmios na curva de juros, em especial nos vértices mais longos, que ao longo das últimas semanas, não só por conta disso, claro, em contexto internacional também complicou, mas nas últimas semanas vinha prejudicando bastante essa percepção fiscal sobre, em especial, os vértices mais longos. Perspectiva, então a gente já começa o dia mais com um sorriso no rosto aqui, porque a gente teve, né, uns dias aqui bem preocupantes, né? Mas aqui falando um pouquinho, eu queria entrar um pouquinho mais no arcabouço fiscal mesmo, porque ele foi, né, tiveram algumas mudanças lá do Senado, mas agora, né, vamos dizer ali, aprovou na Câmara, mas com algumas mudanças, né, manteve o Fundeb e os recursos do Fundo do Distrito Federal fora do limite de gastos. E aí, destaquei aqui dois aspectos. Queria que você comentasse, tem mais aspectos aí que você gostaria de destacar? O que você tem mais para falar sobre, especificamente, dessa aprovação agora na Câmara? Eu acredito que o destaque principal fique por conta das despesas condicionadas, que o governo gostaria de ter incluído já no arcabouço fiscal, que permitiria, sem a necessidade crivo do Congresso, 30 bi a mais de gasto para o governo ao ano. Isso é uma conta relevante num governo que depende excessivamente de arrecadação. E essa arrecadação que não está vindo. Inclusive, também ajuda o fato da gente desengasgar a agenda econômica, porque a gente volta a discutir propostas que, claro, aumentem a arrecadação, é ruim do ponto de vista de quem está pagando a conta, né? Mas do ponto de vista fiscal é melhor. E o fato de a gente ter tirado a despesa, ela volta na PLDO, porque agora que a gente passou o arcabouço, a gente volta a discutir o orçamento de 2024, que vai ser apresentado até o final do mês. Ela vem como junto da PLDO, mas daí, na prática, o que isso acontece? Você ainda vai precisar do Congresso. Você ainda vai precisar da aprovação do Congresso para esses gastos adicionais. Ou seja, vai ter mais uma restrição de gasto, né? Num contexto em que a gente vira e mexe, vê congressista falando de reforma administrativa, a gente viu na reforma tributária uma alíquota grande, né? A alíquota grande que só revelou, né? Deu transparência porque já acontecia na prática. Também não sei, reforma administrativa. O que isso quer dizer? Um reajuste fiscal, pela ótica da arrecadação no Brasil, tem pouco espaço para dar certo. Tanto é verdade que a gente observa o seguinte: qual é o grande próximo passo do governo, né? Discutir não só novas medidas de arrecadação, mas discutir uma reforma administrativa, não necessariamente no governo, mas dar os primeiros passos nessa direção. Ninguém acredita que o governo vai cumprir a meta que ele está se propondo, né? Mas o grande ponto é qual é o delta, né? Qual vai ser a entrega para o que de fato foi prometido. Isso é importante, porque déficit zero no ano que vem é uma coisa inviável, é bem difícil o governo tirar tanto dinheiro, né? Porque tem várias outras pautas que ele foi perdendo, tem a desoneração da folha de pagamentos, né, 17 setores, teve um impacto de mais de 9 bilhões no ano passado, tem a questão do offshore, que parece que, não sei se vai rolar ou não, pelo menos no curto prazo parece que não, também teria um impacto grande positivo nas contas públicas, não vai acontecer. Então tem várias medidas de arrecadação que o governo já contava e parece que não vai ser o caso. Daí, consequentemente, a grande dúvida é o delta para com esse arcabouço. O arcabouço ele vai ter que ser revisado, inclusive algumas projeções mais arrojadas falam que ele já terá que ser revisado no ano que vem. Não sei se é o caso realmente, talvez fique por conta de um novo governo, mas de maneira geral ele é uma peça temporária, novamente, né? O Brasil conseguiu desenvolver mais uma vez um marco fiscal temporário, né? Como foi o teto de gasto, o novo arcabouço fiscal. Claro, aqui a gente pode ter ajustes marginais nele, né? Não precisa mudar toda a regra, como foi o caso,
mas mudá-lo provavelmente não agora, mas posteriormente, com certeza. Então, o problema fiscal, na verdade, ele continua, que nem você falou aí, enfim, né? Eu acho que a gente teve um modelo, né? A gente sempre tem um modelo bom, e daqui a pouco vamos inserindo exceções, junto um negócio aqui, outro ali, e acaba, acho que, distorcendo um pouco o projeto como um todo, né? E nessa perspectiva, né? Assim, eu queria falar agora um pouco mais para o investidor mesmo, a gente falar um pouquinho mais da Bolsa. A gente sabe aí que tivemos dias difíceis, mas me parece, né, que nem você falou, o mercado já está digerindo positivamente isso. Como é que você está enxergando isso para a Bolsa no curto prazo, mas ao mesmo tempo já puxando, porque a gente já sabe que nem você falou, o arcabouço vai ter que ser revisado. De que forma isso pode impactar na Bolsa? Veja, assim, 2 pontos, né? Eu acho que o Brasil nunca teve uma regra boa fiscal. Nunca teve. Nem o teto de gastos. O teto de gastos era bom. O teto de gastos era necessário. Tanto que ele era temporário, porque saberiam que ele não era para sempre. 20 anos com uma revisão em 10. Foi antecipada essa revisão para agora. Então nunca teve uma regra fiscal boa. O arcabouço fiscal novo também não é boa, mas ele funciona. Então, na prática, a gente empurra com a barriga novamente o problema. Entretanto, já melhora um pouco, a gente tem algum número para trabalhar, já dá alguma materialidade. Isso é importante. Agora, para a Bolsa, especificamente, para o Ibovespa, a gente observa que em agosto ele havia passado por aquela janela de 13 quedas consecutivas que nunca aconteceu na história, em especial na história recente, moderna, pós-plano real, pós-regime de metas de inflação ali no final da década de 90. Isso foi paradigmático, porque faltava gatilhos e também o principal gatilho de final de março para cá, que era o fiscal, estava engasgado. Agora a gente volta, pelo menos alivia o caminho e a gente pode absorver melhor o processo de queda da taxa Selic, que essa sim é estruturalmente positiva para ativos de risco. Pressionou na subida negativamente, agora pressiona positivamente na queda, né? Perfeito. Então, a gente, na verdade, pelo que eu entendi, libera um pouco, né? Que nem você falou. Melhora a absorção. Exatamente. Você libera Tem a pauta outros e melhora gatilhos que podem ajudar também, né? Maravilha. Isso. E você já comentou aqui um pouco sobre os juros futuros, já caíram um pouco. Como é que fica, né, isso um pouquinho mais para frente? O dólar, como é que... Porque a gente já viu até o dólar arrefecendo um pouco também. A perspectiva é um pouco mais positiva, então, daqui para frente. Podemos desanuviar um pouco essa tendência negativa que a gente estava tendo, então. Falar do câmbio é também falar do contexto internacional. Tá? O espigão que a gente teve de 4,70 para R$5 no câmbio foi muito por conta da força do dólar internacionalmente, que derivou-se da alta dos yields nos Estados Unidos. Esse processo se manteve, pelo menos por agora, e aí parece ter fatores técnicos importantes que estão norteando esse preceito. Agora, se ele vai se manter ao longo dos próximos meses, só o tempo dirá. Entretanto, parece ser difícil que sozinho a gente consiga voltar aquele mesmo patamar, abaixo de 4,70, que a gente chegou a flertar há algumas semanas. Me parece mais para baixo do que para cima. Ainda assim, só com os fatores domésticos não temos força suficiente para navegar. A gente precisa ter um alívio internacional que parece ser difícil de acontecer. Para isso, super importante a fala do Jeremy Powell nessa semana. Vai começar amanhã o simpósio de Jackson Hole. Durante o simpósio, vai de quinta até sábado, né? Ele fala, ou domingo, se não me engano, ele fala na sexta, ao que me parece, e a fala dele vai ser super importante também para nortear um pouco a política monetária nos Estados Unidos, que tem sido o fiel da balança lá fora. Então, na verdade, ficar muito de olho, na verdade, não está desanuviado, né? Só para a gente encerrar aqui, o panorama não está, a perspectiva é um pouco mais positiva, mas existem muitos fatores que podem fazer a Bolsa, de repente, passar aí por certa volatilidade nesses próximos dias. A minha perspectiva para a Bolsa é positiva para os próximos 12 meses, mas não vai ser um passeio no parque, vai ter altos e baixos.